Como colapsar a função de onda? Esse termo ele é bem usado hoje em dia, né? Muitos coaches, muitas pessoas da área espiritual usam esse termo, baseado na física quântica, e a gente acaba não entendendo muito bem o que é uma coisa mais complexa. A gente não estudou física quântica na escola, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão, o que eu enxergo sobre esse colapso, né? Como a gente cria essa realidade, como a gente cocria e realmente materializa as coisas na nossa vida. Esse colapso da função de onda é basicamente uma ideia, um princípio da física quântica que não conseguimos determinar uma posição ou a velocidade de um elétron ou um fóton, por exemplo, enquanto a gente não faz a medição. Então aqui as coisas estão acontecendo, daqui atrás de mim, do meu lado, e tem coisas se movimentando aqui atrás de mim, mas nós não conseguimos precisar exatamente qual é a velocidade, qual o estado atual, qual o momento que ele se encontra. Igual aquela teoria do gato vivo e morto, é bom para entender essa ideia. Então, enquanto o gato ele está dentro da caixa, a gente considera que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Pode estar vivo, pode estar morto, pode estar meio vivo, meio morto. Então não foi feita a medição. A gente ainda está em fase de onda, de função de onda. Esse nome função de onda é justamente a função que é utilizada para que a gente represente esse estado ainda indefinido. Então, enquanto não sabemos esses dados, não fizemos a medição, a gente usa essa função de onda. Quando acontece a constatação, por exemplo, tá a caixa aqui do gato, né? A gente tem essas possibilidades, a gente abriu. O gato está vivo. Aí sim a gente colapsou a função de onda. A gente chegou numa conclusão. Isso é um resumo bruto mesmo, para que seja entendido. Então, da mesma forma, a gente poderia abrir e o gato está morto. Ou ele está morrendo, eles ainda tem como a gente revivê-lo, se a gente der um medicamento, por exemplo. Porque nesse caso do experimento do gato é que vai ter uma substância lá dentro, algo que vai haver o decaimento de uma substância que aí sim vai gerar a morte do gato, ou vai gerar algo nele, né, que prejudica o sistema dele, e ele vai ficar envenenado ali, em partes. Ou que não aconteça também o decaimento e ele não morra e não seja afetado por essa substância que está ali dentro. Então, entendido isso, é uma visão, algo que se aplica, né, ao universo subatômico, mas também se aplica às coisas do dia a dia. Mesmo que a gente não queira ver por essa ótica, né, isso não se aplica ao mundo mais superior, né, só ao mundo subatômico, a gente pode olhar essa visão como a pressão que a gente coloca sobre as coisas da vida. Imagina, você tem um negócio, você está criando um empreendimento e os clientes não estão aparecendo. Você tem uma loja aí e você montou, já tem 2 semanas e está entrando poucas pessoas. Entram 3 pessoas na sua loja de roupa. E aquilo vai te dando um certo desespero, né? Porque vai chegar o fim do mês, o aluguel vai ser debitado e a sua reserva ali, o seu capital de giro ainda é baixo. E aí a gente coloca pressão, né? A gente observa ali a clientela passando na rua e a gente quer colapsar, que aquela pessoa vai entrar na loja. A gente quer pressionar, então a gente começa a olhar, a gente quer atrair, tentando mentalizar, magnetizar aquela pessoa para dentro da loja, mas não é bem assim. E aí vai que a pessoa entrou na loja. Aí ela entrou, ela vai começar a olhar as roupas e a gente fala: tá precisando de ajuda? Você está procurando alguma coisa específica? Você gosta de qual cor? Você quer qual tipo de roupa? Você quer vestido? Você quer calcinha? Você quer... E aí, o que acontece? A gente sabe, né? Quando a gente entra numa loja e ficam os vendedores abutres, os vendedores esperando, né, uma presa aparecer ali,
um animal passar para pegar e gerar a venda, gerar a comissão. E isso gera o efeito oposto. Então, tudo na vida que a gente coloca essa pressão, a gente fica tentando forçar, controlar esse colapso de onda. Então, o caminho para que as coisas aconteçam é o fluir natural. Não pegar o bolo, a gente olha para o forno, né? Quer que o bolo assa na hora, já quer ficar abrindo a porta ali toda hora. Tá pronto? Tá pronto. Olha para a garagem, né? Você quer um carro, quer comprar um carro novo, ou você quer o seu primeiro carro e toda hora você fica olhando para a garagem, ó, cadê o carro? Quando que eu vou conseguir dinheiro para comprar esse carro? E nunca acontece. Justamente por isso, a gente olhou para a garagem, colapsamos a função de onda. Não tem carro. Você não fez nada? Se eu não estou trabalhando, se eu não estou gerando frutos para que aquilo seja criado de verdade, seja materializado, não vai ter carro, não vai ter bolo pronto, não vai ter cliente comprando minhas roupas. Toda hora eu estou verificando, estou checando, estou ansioso. Então, o maior prejudicador desse colapsar, desse cocriar, é justamente essa ansiedade nossa, essa pressa por resultados. A gente quer do nosso jeito, no nosso tempo, no imediatismo, né? A gente está nessa era do imediatismo. Então, nunca vamos conseguir aplicar esses princípios, essas ideias na nossa vida se a gente continuar com essa ideia, com essa visão, com esse paradigma. Então, é necessário a gente olhar esses ensinamentos que são passados com um viés mais racionalista, mais centrado, mais coerente, não cair nesse misticismo, né? No pensou, criou, já está no seu... já o dinheiro vai cair do céu, nada disso. Eu vou ficar fazendo afirmações de prosperidade e vai cair. Não. Pode utilizar, as afirmações são boas, elas são produtivas, elas têm um benefício, claro, mas não vem se você não estiver fazendo por onde. Se no seu dia a dia, se você não está acordando e colocando energia no seu trabalho, no seu negócio, nos seus estudos. Então a gente tende a cair, né, nesses atalhos, nesses caminhos fáceis. Essas pessoas também que querem nos enganar, querem vender meias verdades, querem vender os caminhos fáceis, e a gente acredita. Temos que estar lúcidos com isso, porque por mais que eles estejam aparentando saber alguma coisa, né, você pode colapsar a sua realidade, cocrie a sua realidade, manifeste a abundância. Toda vez que você ouvir esses termos assim muito rasos e não houver uma profundidade de explicação, saiba que há uma grande chance de ser furada. São pessoas querendo usar da sua ingenuidade, da nossa ingenuidade, né? Porque, igual eu falei, a gente não estudou muito bem esses princípios, a gente não entendeu muito bem, e a pessoa coloca ali, se passa como uma autoridade, sou especialista em física quântica e cocriação de não sei o que da abundância. E aí você acha, né? Não sei o que da 5D do arcturiano, que vai trazer dinheiro e fortunas e namorados e namoradas para sua vida, o amor da sua vida. E a gente cai nessa falácia, fica repetindo ali, passa 1, passa 2 anos, 5 anos, e o que a gente fez de verdade? O que a gente está estudando para valer? Ou a gente só pega essa primeira camada, pega o videozinho ali, fica nisso, não lê um livro que vai explicar essas teorias, esses conceitos da física, ou a gente pega um livro espiritual também para se aprofundar mais ainda. Então não adianta nada se a gente ficar se baseando nesses coaches quânticos, essas pessoas que ficam apenas na primeira camada. Eu já aprendi muito com algumas pessoas que abordam esses temas, não é para a gente generalizar também, porque algumas pessoas acabam sujando a imagem de professores, de mestres que têm um trabalho sério. Então saiba distinguir, não é 8 ou 80, né, pra gente pegar e falar, física quântica é tudo baboseira, é misticismo, quem fica misturando quântica com espiritualidade é maluco,
E nem também olhar pro viés que a quântica explica tudo e isso aqui é maravilhoso e você pensou, criou. Não, cheguemos num equilíbrio, saibamos ter discernimento do que é real, do que não é, pegando um pouco de cada. Uma hora a gente vai mais para um lado, depois vai mais para o outro, chegando no equilíbrio, no caminho do meio. Tudo na vida é justamente o caminho do meio. Então, se a gente escolhe um lado, esse é o perigo, né? Escolher um lado, eu estou do lado da ciência ou eu estou do lado da espiritualidade. Travamos o processo, travamos o nosso crescimento, geramos mais separação, mais briga. E o que a gente veio fazer aqui é realmente trazer essa união novamente, né? Nos reunirmos, voltarmos ao todo, reconectarmos com a nossa essência divina e não gerar mais separação. Então, a grande virada que eles costumam dizer é quando a ciência abraçar a espiritualidade e a espiritualidade abraçar a ciência. Aí sim teremos avanços, teremos progresso real. Eles falam também que a ciência, né, a física, avança de funeral em funeral. Então, cada vez que um cientista, um físico do paradigma anterior morre, é aberto espaço para que novas mentes, novas visões sejam colocadas à prova. Aí sim tem um avanço, porque um estudioso, um físico, ele não vai querer abrir mão do que ele aprendeu, dos ensinamentos que ele teve, colocar tudo por água abaixo, jogar a carreira dele no lixo, ter que reaprender tudo de novo. E talvez ele já esteja muito velho para isso. Aí ele vai perder o emprego, vai ficar defasado. Ele prefere se manter com o status que ele tem, com a autoridade naquele ramo da física especificamente. E ele prefere postergar. Isso é quando o nosso ego entra na frente de um avanço, de um progresso, né? Eu prefiro manter o meu lucro, o bem-estar da minha família do que o bem-estar do planeta. Olha o nível que a gente chega, né? Às vezes a gente... Quer dizer, nós já vimos vários exemplos disso na sociedade, aqui na humanidade. Criação da lâmpada, por exemplo, né? Eles criaram a lâmpada e foi feito um filamento que duraria eternamente, praticamente. Tem uma lâmpada que ela está acesa já há 100 anos, ou mais de 100 anos, alguma coisa assim. Nunca rompeu o filamento, nunca queimou, né? Quando a gente fala que a lâmpada queimou. E havia a tecnologia na época, mas aí o que aconteceu foi que duas grandes empresas chegaram num acordo e falaram: não vamos deixar que essas lâmpadas durem para sempre, porque senão não vai ter rentabilidade. Imagina, cada pessoa comprou suas lâmpadas e não vai gerar mais indústria, né? Não vai ter mais emprego, não vai ser gerado lucro para aquela empresa. Então tem que queimar a lâmpada todo mês. Vocês lembram quando as lâmpadas queimavam várias e várias vezes, aquelas lâmpadas amareladas? Era horrível. E eu lembro que eu pegava aquela lâmpada, né, olhava assim, aí era só uma molinha que soltava assim. Eu já vinha uma coisa na minha cabeça naquela época: por que essa molinha soltou? Não era só pegar essa molinha e colocar de novo e a lâmpada voltaria a funcionar? Aí você tem que ir lá no supermercado, pegar tudo novo, a parte de vidro, né, com o bocal embaixo de metal, toda aquela produção de material, aquele desperdício, só para fazer a reconexão da molinha lá. Aí, com o tempo, né, foram tendo as evoluções, as lâmpadas fluorescentes, e agora com as lâmpadas de LED, isso aí foi melhorando um pouco, mas ainda queima do mesmo jeito, né? Quando você compra uma lâmpada de LED e fala que vai durar tantas mil horas, já teve lâmpada que eu comprei e queimou com 1 semana, 2 semanas, já aconteceu várias vezes. Então a gente sabe que a indústria, ela manipula, ela coloca um fim programado nos objetos, que se chama obsolescência programada, quando eles escolhem deliberadamente a validade de um produto. Por exemplo, um celular. A própria Apple já foi acusada de fazer isso nos iPhones.
chega uma época, você comprou o iPhone lá em 2018, em 2020, 2021 ele já vai começar a ficar mais lento. O armazenamento já enche também, né? Que eles já colocam um certo limite. E aí as atualizações do sistema forçam uma perda de desempenho. Aí você já começa a sentir, né? Tá travando, tá travando. E aí aparece a propaganda, né? iPhone 29 Plus Max com 5 câmeras. A Apple não faz isso não, mas só a fins de exagero aqui. E aí você quer, porque é a nova tecnologia, agora tem não sei o que, a Siri com inteligência artificial, aumentar os megapixels e você vai e troca, porque seu celular tá ruim. Só que você nem questiona que esse seu celular de 2020 poderia durar 10, 20 anos. Hoje o processamento dos celulares são tão avançados que eles deveriam suportar vários e vários anos aí, as aplicações todas que virem. Qualquer celular que a gente comprar hoje em 2025 deveria suportar as próximas aplicações dos próximos 20, 30 anos. A não ser que venham aplicações que envolvam inteligência artificial, que o próprio sistema tenha que processar. Aí já demandaria um hardware mais avançado. Mas enquanto forem essas aplicações básicas, o que acontece basicamente é isso. São as empresas que forçam esse fim dos hardwares. Às vezes também vai dar um problema no cartão de memória, problema em algum outro componente, queima a entrada de fone de ouvido, de carregador. E aí a gente tem que descartar o aparelho inteiro, né? A bateria começa a viciar. Ao invés de a gente só trocar a bateria, aí algumas fabricantes não permitem, né, ou dificultam o acesso a essa bateria para que a gente compre um aparelho totalmente novo. Então é muito nefasto, né? Uma coisa muito maldosa, muito malvada assim, para poder levar a humanidade dessa forma, né? A gente olhar só os nossos interesses próprios e abrir mão do bem-estar de toda a humanidade, né? Até a questão do carro elétrico também. Na década de 90 houve a tentativa de um carro elétrico. Existe até um filme, um documentário, chama, acho que é O Fim do Carro Elétrico, alguma coisa assim. Foi feita a tentativa, eles fabricaram bastante lá, estava começando a expandir, cair no gosto do povo. Aí começou a ouvir um boicote, algumas informações sendo plantadas. As grandes montadoras não queriam aceitar, as petrolíferas também não, porque o ganho com combustível iria perder bastante, né? Porque os veículos são os grandes consumidores de petróleo, de combustível. E houve essa morte. Eles enterraram o carro elétrico, literalmente. Começaram a jogar eles nos galpões, nos descampados assim, e os carros zero, assim, tudo novinho, não eram utilizados, porque houve esse boicote. Parece que compraram a empresa e apagaram, sumiram com todo mundo ali para que não houvesse esse avanço. Não era a hora, né? Eles falaram, eles escolheram, o sistema escolheu, não é agora, não queremos o carro elétrico. Agora está tendo essa aceitação, né? Agora em 2025, nos últimos anos aí tá vindo essa crescente, porque mercadologicamente eles acharam viável, agora eles podem obter lucro. Tá? Mesmo assim ainda tem muitas empresas que resistem, algumas montadoras mais tradicionais que não vão aceitar tão fácil. Então aí tem que vir algumas pessoas para forçarem, né? As montadoras chinesas, a Tesla também veio tentando forçar isso. E aí sim há esse avanço. Tem que ser colocado o capital, tem que ser um interesse além do capital também, para que a coisa comece a mover, essa transição, esse paradigma vire. E aí sim a consciência da população expanda, né? Para que a gente perceba os maus hábitos, as más escolhas que a gente fazia, né? Deu uma desviada do caminho, que a gente estava falando da função de onda, mas está tudo interligado. Esse é o mesmo assunto,
que a gente precisa realmente olhar com mais profundidade para todos esses assuntos, para essas questões ambientais, essas questões humanitárias que a gente esquece, essas questões de ensinamentos que são passados, como eu disse, né, que a gente não aceite essa primeira informação que é passada para a gente, porque está tudo corrompido. Questione tudo, duvide de tudo, duvide dos seus mestres, dos guias, dos professores, dos youtubers, de mim. Duvide até de você às vezes, de algo que você tenha pensado, repense novamente, veja se isso faz sentido, se está coerente. E aí sim a gente vai tendo mais sabedoria para descobrir, chegar mais próximo do que é a verdade. Limpar o que não presta e ficar com um pouquinho mais da verdade. Beleza? A reflexão de hoje é essa. Deixe aí nos comentários as suas percepções, as suas experiências com o que foi falado aqui. Experiências de cocriar, de colapsar, ou das ciladas que você já tem entrado também, dos falsários, dos enganadores e das pessoas que vocês gostam também. Beleza? Vamos conversar mais aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.